esfericidade da Terra. Muitos povos antigos tinham uma visão a respeito do formato da Terra muito diferente da que nós temos na atualidade. E nessa aula eu vou mostrar para vocês 8 evidências desse formato esférico do nosso planeta. O que você enxerga aqui, nessa primeira imagem? Uma mão, isso mesmo. E nesta outra aqui? Isso mesmo, um garfo. Aqui nós podemos concluir que a sombra de qualquer objeto reproduz a forma dele. Então, aqui, a primeira evidência que eu vou mostrar para vocês é a evidência da sombra arredondada da Terra. Porque quando o Sol projeta a sombra da Terra sobre a Lua, ocorre o eclipse lunar, certo? Então, essa Lua fica escura com uma sombra arredondada, que é a sombra da Terra. Se a sombra ela reproduz a forma do objeto, isso quer dizer que, se a sombra da Terra projetada na Lua é arredondada, quer dizer que o formato do nosso planeta também é arredondado. Se o nosso planeta fosse plano, como muitas pessoas hoje acreditam ainda, a sombra do nosso planeta na Lua, no momento de um eclipse lunar, seria mais ou menos esse. A segunda evidência que eu vou mostrar para vocês foi um experimento feito por um matemático grego no final do século III a.C., chamado Eratóstenes. Ele utilizou varas fincadas em 2 locais diferentes e ele fez esse experimento em um dia de verão. Então, a incidência do Sol era bem direta nesses locais. E, ao meio-dia, então, ele fincou uma vara na cidade de Siena. E, nessa cidade de Siena, o Sol estava bem a pino, né? Estava incidindo diretamente ali sobre a vara e não produzia sombra. E 800 quilômetros mais além, na cidade de Alexandria, ele fez a mesma coisa, só que lá ele percebeu que a vara reproduzia uma sombra, porque os raios estavam incidindo obliquamente a vara. Então ele pôde perceber que, como a Terra ela é esférica, somente nesse caso é possível explicar essa desigualdade nas sombras, essa diferença na projeção das sombras em locais distantes, né? Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria, né? E aconteceria que nos 2 locais o Sol incidiria diretamente e as varas não produziriam sombra. A terceira evidência foi também uma observação feita pelo cientista italiano Galileu Galilei, entre os séculos XVI e XVII. Ele observou que quando os navios se distanciavam dos portos, eles iam desaparecendo no horizonte, e mesmo se utilizando uma luneta muito boa, não era impossível visualizá-los depois de um tempo. Se a Terra fosse plana, isso também não iria acontecer. A quarta evidência é a questão da força da gravidade. Nós já estudamos que a gravidade atrai todos os corpos para um mesmo ponto e nós vimos também que a força da gravidade gera esse formato, modela o nosso planeta. E que para essa atração ser eficiente, o formato mais adequado para o corpo sobre o qual ela atua é o esférico. Portanto, a ação da gravidade em nosso planeta também é uma evidência de que ele é arredondado. A quinta evidência da esfericidade da Terra é que certos grupos de estrelas só podem ser vistos em determinados hemisférios. Então, se você estiver no hemisfério norte, algumas constelações que são vistas aqui do hemisfério sul, você não conseguirá ver lá.
e o contrário também acontece. Se a Terra fosse plana, todas as constelações seriam vistas em todos os hemisférios. Digamos que você tenha um amigo que foi morar lá no Japão. E você pega o seu celular às 3 horas da tarde e faz uma ligação para conversar com ele. Será que ele vai atender bem disposto para ter um bate-papo com você nesse horário? Eu acho que não, porque aqui é 3 horas da tarde, mas lá no Japão vão ser 3 horas da madrugada. Ele vai estar no mais gostoso do seu sono, né? E tenho certeza que ele não vai gostar de acordar esse horário para ir conversar com você. Isso não aconteceria se a Terra fosse plana, porque se ela fosse plana não iria haver a necessidade de existir os fusos horários. Se você ligasse para o seu amigo aqui às 3 horas da tarde, lá seriam 3 horas da tarde também, né? Só que nós sabemos que isso não acontece, justamente porque é uma evidência do formato esférico do nosso planeta. Essa, então, é a sexta evidência da esfericidade do nosso planeta. A sétima evidência é a diferença na duração dos dias nos dois hemisférios, no caso das estações de verão e inverno. No verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E no inverno é o contrário, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Lembram que nós já estudamos sobre isso, né? Se a Terra fosse plana, essa diferença não existiria. E por fim, a oitava evidência nos diz que é possível navegar e dar a volta no globo terrestre seguindo a mesma direção. Isso foi comprovado pela expedição que foi comandada por Fernão de Magalhães. Quando ela saiu da Europa, ela deu a volta, ela atravessou o Oceano Atlântico, dando a volta na América do Sul, atravessou o Pacífico, chegou nas ilhas ali próximas entre a Austrália e entre a Ásia e voltou, né, conseguiu atravessar o Oceano Índico, contornou a parte do sul ali da África e voltou para o mesmo ponto da onde havia partido 2 anos antes. Essa expedição foi comandada por Fernão de Magalhães, mas que infelizmente não sobreviveu até o final, né, da expedição, mas através disso eles conseguiram comprovar que é possível dar a volta ao mundo, né, sem cair nas beiradas da Terra, né? Então você consegue, seguindo a mesma orientação, sair de um ponto e voltar a ele, como se você tivesse dado uma volta em uma pista circular. E essas foram algumas evidências que comprovam a forma esférica do nosso planeta. Agora você pode usar toda a sua curiosidade para tentar descobrir novas evidências. Te vejo na nossa próxima aula. Até lá!